Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Animex. Hoje vamos falar aí sobre Violet Evergarden. Terminei esse anime recentemente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha opinião, né, o que eu achei sobre ele e recomendar pra vocês, ou não recomendar, obviamente. Vou falar um pouquinho, né, sobre a história, depois sobre os personagens, dou um apanhado geral e minha nota final pra ele, tá, recomendando ou não. Já começando pela história dele, que é uma história bem diferente, né, do que de outros animes. Ele se passa em um ano mais antigo, né, na história, como se fosse alguma das guerras mundiais mesmo naquela época, porque tá ocorrendo uma guerra. E lá a gente tem nossa protagonista principal, que no caso é a Violet, né? Que na verdade ela não tem um nome, ela vai ganhar um nome mais pra frente. Só que na verdade ela é uma espécie de robô. Não um robô, mas ela é como se fosse uma criança que foi treinada e criada justamente pra guerra. Ela é como se fosse uma arma. Eles usam ela como uma arma, tipo, como ela, se ela não tivesse sentimento nem nada. Ela é apenas uma arma para ser usada na guerra, né? Pra eles conseguirem vencer essa guerra de fato. E a gente começa acompanhando, né, um pouquinho dessa guerra, né, desse começo, como que foi o conflito. E depois, né, a gente percebe que a guerra termina e eles acabam vencendo, entre aspas, né? E nisso a Violet, ela acaba sobrevivendo a essa guerra. Porém, no começo do anime mesmo, ela sobrevive porque uma pessoa, né, no caso o general, né, o chefe dela, vamos dizer assim, ele meio que se sacrificou pra ela sair viva daquela situação, porque, bom, eles estavam lá num lugar totalmente destruído e não tinha como sair dali, era impossível. Então meio que ele conseguiu fazer ela sair de lá e acabou se sacrificando. E a última palavra que ele disse pra Violet, né, foi "eu te amo". E, bom, já que ela foi criada como uma máquina, ela não tem sentimento algum. Ela nunca entendeu o que significa "eu te amo", já que ela não sente emoções nem nada, ela só sabe acatar ordens, né? Então isso ficou na mente dela por praticamente todo o tempo que ela ficou em coma. E logo quando ela acorda, ela logo pergunta, né, sobre esse comandante, esse general, onde ele tá e tudo mais. E eles meio que tentam esconder, né, que ele acabou morrendo na guerra. Então eles não tentam contar pra ela, né? Principalmente o amigo do general, que é quem fica tomando conta, né, da Violet. E nisso a Violet, pessoal, ela decide tentar, né, começar uma vida normal. Já que a guerra acabou, ela meio que não tem mais função. O amigo do chefe dela decide falar pra ela tentar viver uma vida normal como uma humana, né, uma pessoa mesmo, com um trabalho, conhecendo pessoas novas, né, como realmente se você vivesse uma vida normal. E aí ela começa a entrar entra pra uma loja, né, que no caso é a CH Postal Service, que é como se fosse, não uma loja, mas uma companhia de cartas postais. Ela começa a sair entregando carta, né, tipo um carteiro atualmente. Ela sai entregando carta na rua. Com a nova família, né, de tutores. Ela ganhou esse nome de Evergarden porque ela meio que foi adotada pelos Evergarden, né, a família Evergarden. Então ficou Violet Evergarden por causa disso, tá? Violet foi o nome que ela recebeu do general dela, que morreu. E Evergarden foi o da família. E depois ela vê que, tipo assim, entrega a carta, ela tá entregando de boa, ela faz isso muito bem. Só que ela percebe que tem umas meninas lá, né, onde ela trabalha, umas mulheres, que elas trabalham como bonecas automotoras, que seria uma função, um trabalho, como se fosse um escrevente, vamos colocar assim. Não um escrevente em si, mas uma pessoa que escreve para aquelas que não sabem escrever. Eu não lembro o nome disso agora. Mas essas bonecas, elas escrevem cartas, né, das pessoas para elas mandarem para entes queridos, enfim, para pessoas próximas. E já que elas não sabem escrever, né, naquela época não era todo mundo que sabia escrever, elas fazem essa função, né, com aquela máquina de escrever mesmo, antigona lá. Eu achei muito legal. E esse é o trabalho delas. A Violet, ela fica apaixonada, né, encantada com isso, e decide tentar se tornar uma boneca automotora, até que ela vai pra escola, ela estuda e tudo mais. Só que ela, já que ela é uma pessoa que foi criada só pra matar, vamos pôr assim, né, uma arma, ela não tem sentimento algum, então ela não sabe expressar o que ela tá sentindo, muito menos que as pessoas falam pra ela, né, escrever. Então ela acaba fazendo cartas totalmente feias e, tipo assim, sem sentido nenhum, só falando a verdade, tipo, sem sentimentos, sabe? Sem sentimento nenhum. Então, por exemplo, algo que era pra falar a verdade, só que, tipo assim, não jogar na cara, ela acaba jogando na cara e deixa todo mundo triste. Ela escreve cartas mal, vamos pôr assim. E aí o objetivo dela é estudar pra escrever cartas melhores. Nisso ela viaja para vários lugares como uma boneca automotora, né? E decide treinar essa habilidade de escrever cartas para tentar ficar boa nisso. Tentar, né, passar esse sentimento das pessoas para outras, já que, tipo, não é todo mundo que consegue expressar seus sentimentos, né? E meio que as bonecas ajudam nisso também. E com o único objetivo dela de descobrir o que significa esse "eu te amo", que ele falou para ela antes de morrer. Então ela entra nisso para entender os sentimentos humanos e para entender o que significa "eu te amo", né? É bem legal, é bem
bem bacana essa história de romance, né? Não é bem uma história de amor porque ele morreu, então assim, ela ainda é apaixonada por ele, mas ele acabou morrendo, né? Mas ela ainda quer saber o significado, né, dos sentimentos humanos, vamos colocar assim. Entre eles o amor principalmente. Conforme mais cartas ela vai produzindo, né, ela vai escrevendo, ela vai cada vez entendendo mais o que significa isso. Até que, né, ela... Enfim, eu não vou dar spoiler. Mas nisso acontecem outras coisas que eu não quero entrar muito em assunto, tá? Tipo outra guerra, mas... a história mais ou menos é isso. É ela em busca de aprender o significado do eu te amo, né? Que o general dela falou pra ela antes dele morrer. E ela tentando viver agora como uma humana normal e não mais como uma arma de guerra, como ela era antes, né? Que ela só acatava ordens. Agora ela não acata mais ordens, ela vive realmente como se fosse uma vida normal. Sobre os personagens, assim, os personagens são muito legais. A Violet, você vê que ela tem uma progressão muito boa. Ela começa sendo, tipo, um robô, literalmente, que só sabe fazer o que eles pedem, né? Até virar realmente como se fosse uma moça mesmo, uma mulher, que tem seus próprios motivos e tal. Isso eu achei bem legal, né? Até que no final do anime nem dá pra perceber que ela já foi alguma vez uma arma. Apesar de ela tendo as habilidades loucas lá, de parkour, de manuseio de armas, né? Mas enfim, fora isso, ela parece uma madame normal. E as amigas dela, assim, você vai gostar de muitas, né? Elas começam não gostando da Violet, né? Pelo jeitão dela de ser meio robótica e tal. Mas elas vão aprendendo, né? A meio que conviver com ela e... Elas ensinam muita coisa pra ela nessa questão de sentimentos, né? Principalmente ensinando ela no caso de escrever cartas, né? Já que é o trabalho delas ali. O que pega nesse anime, né? Eu acho que você vai chorar muito em partes que ela escreve cartas, né? Como tem uma parte lá que, se eu não me engano, é um escritor que ela viaja lá pra casa dele, né? Para terminar de escrever um livro dele, que ele tá bem triste, né? A filha dele, ela ficou com uma doença, né, quando ela era bem pequena, e por causa dessa doença, ela acabou morrendo, né. Ele tinha perdido a mulher um tempo antes por causa dessa doença e perdeu a filha depois, então foi bem triste pra ele, e ele não tava pensando em fazer coisas aí que eu não vou comentar, mas coisas horríveis, e a Violet se chegou meio que pra ajudar. Então, meio que ela transformou a história que ele tava criando no último desejo da filha dele, que era, no caso, poder voar, né, com um guarda-chuva. E ela fez isso, né? Nossa, é muito emocionante essas partes. Tem a parte do reino também, que ela escreve uma carta pro princesa e pro príncipe. Mano, é muito legal, tipo, vocês vão curtir bastante as histórias paralelas que tem, né? Enquanto ela vai descobrindo esses sentimentos humanos, né? Uma parte da história é muito boa, os personagens você vai gostar de todos. Tem um lá que é muito escroto, assim, ele é bem chato. Ele é um general lá, que acho que é o irmão do general, que era aquele que morreu, né? Que gostava da Violet. E ele é muito chato com ela, ele é assim, chatão pra caramba mesmo, com a Violet. Só que no final do anime você começa a gostar dele, ele tinha os motivos pra ser chato com ela e tal, mas ele é uma pessoa boa até. No final eu acabei dando uma nota 9, tá, pra Violet Evergarden. É um anime ótimo, não foi uma nota 10 porque podia ter algumas coisas a mais, né. E aquele final do anime me deixou com o pé atrás, porque, cara, eles colocaram um final tão assim, vocês vão ver quando vocês terminarem, mas... Cara, que final é aquele, velho? Por quê? Não precisava. Agora vai ter que ter uma nova temporada, senão não tem graça, né? Mas fora isso, o anime é incrível. Você vai se emocionar muito com ele. E é uma história bem diferente, né? Do que não tem em outros animes, principalmente. Então recomendo, principalmente se você gosta de drama e romance, a dar uma experimentada aí em Violet Evergarden. Vale bastante a pena. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Esse é um ótimo anime pra vocês assistirem, e depois eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, tá? Se vocês vão assistir ou não, e depois que assistirem, a nota que vocês dão pra Violet Evergarden. Eu vou ficando por aqui, pessoal, nos vemos num próximo vídeo de um próximo review, e eu fui!